O último que sair que apague a luz. Que beleza, hein, Palmeiras? Desmancha após o Mundial? Vambora. Ó, primeiramente, Flaco Lopes. Que beleza, hein? O Spartak Moscou tem interesse na contratação de Flaco Lopes. A notícia aqui, ó, postada pelo meu amigo Diego Firmino, canal P de Porco, né? O Spartak Moscou da Rússia demonstrou interesse na contratação de Flaco Lopes e já iniciou conversa com o staff do jogador. O clube russo estaria disposto a pagar entre 15 a 17 milhões de euros e oferecer um salário anual de 2,5 até 3 milhões de euros ao jogador mais bônus. O diretor deles entrou em contato com a gente para discutir uma possível transferência. Embora o Palmeiras ainda não tenha sido procurado oficialmente, Flaco Lopes está aberto à ideia de se transferir para a Rússia, mas também desperta interesse de outros clubes europeus, né? Uma notícia vinda lá da Rússia, inclusive. E o Flaco Lopes também é visado pelo futebol da Argentina, né? Pelo River Plate. A gente já viu algumas notícias recentes aí sobre ele poder ir pro River Plate, mas futebol europeu é um pouquinho mais pesado, né? Apesar de River Plate ser a pátria dele, talvez ele tenha uma vontade de jogar lá num grande clube do país dele, já que ele jogou no Lanús, né? E no Independiente, ele não chegou a jogar no time grande da Argentina. Mas, pô, Europa é outra parada, né, mano? É uma boa grana, eu quero saber a opinião de vocês. O Palmeiras seria uma boa vender o Flaco Lopes? Eu digo, mano, se for pra trazer um outro centroavante pra ser titular, um Firmino da vida, show. Um Pedro, eu não gostaria, mas até por causa das notícias que estão saindo lá do Flamengo, eu acho que não é uma boa, mas Pedro é melhor que o Flaco Lopes, né? Agora, pra perder o Flaco Lopes e só utilizar o Thales ou o Luigi no lugar, eu acho que é uma perda muito grande. O Flaco Lopes, hoje, pra mim, inclusive, merece ser titular do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários. Mas essa é só pra começar, tá bom? Que a gente segue aqui com as notícias de um possível desmanche no Verdão. Palmeiras encaminha saídas de goleiro e zagueiro para o futebol português. E aí estamos falando simplesmente de Naves e Mateusão. Notícia aqui que saiu no nosso palestra, apuração inclusive do nosso palestra. Ó. Palmeiras segue com o planejamento de reestruturação do elenco e tem negociações avançadas com duas crias da academia do elenco profissional. O nosso palestra apurou que o zagueiro Naves e o goleiro Mateus, o Mateusão, estão em negociações para jogarem no futebol português. Os nomes das equipes são mantidas em sigilo. E aí, mano, o que nos leva a crer que o Palmeiras deve subir, por exemplo, o Aranha para ser o terceiro goleiro, já que o Kaique, que é o grande nome da base, ele basicamente tá sendo emprestado, não sei se se concluiu, mas ele tava para ser emprestado também, é outro que, o último que sair apaga a luz, também entra nisso aí. Kaique sendo emprestado, o Garcia eu acho que foi em definitivo, ou foi emprestado pro Vila Nova, também nem sei, também já tô até confuso, tanta gente tá saindo. O Mateusão, o terceiro goleiro, tá sendo emprestado. E o Aranha acabou de renovar o contrato, então creio que o Aranha será o terceiro goleiro do Palmeiras a partir de agora, né? O Palmeiras precisa buscar um goleiro para ser titular, né? Né, o Everton? Ou para pelo menos ser um reserva assim que incomode o Everton. E o Naves é simplesmente um caso que a gente não entende. A gente sabe que ele quis sair no início do ano, que eu tenho até informações, não posso entrar muito em detalhes, mas de que ele se queimou lá dentro quando ele meio que quis sair, ele se queimou com o Abel, com a diretoria e com o elenco. E isso talvez explique muito ele ter perdido espaço no Palmeiras, a gente não entende, porque ele não teve minutagem mais depois daquela quase saída. Ele que é um zagueiro promissor, vinha ganhando espaço, do nada, pum, não tem mais espaço. E aparentemente vai ser emprestado, porque parece que não tem clima mais para ele lá dentro, mesmo sendo um zagueiro excelente, o nosso zagueiro mais técnico, mas vai ser emprestado. Quero saber a opinião de vocês sobre o Naves também, e se o Palmeiras precisa buscar alguém no mercado. Eu acho que sim, tá? Eu acho que o Palmeiras precisava de um terceiro zagueiro excelente. Talvez esse cara hoje seja o Fux, mas eu não confio no Mikael, eu não confio no Benedetti. Quero saber a opinião de vocês. Com sondagens da Europa, Piquerez se reunirá com staff e família para definir futuro no Palmeiras. Que fase, meus amigos. O lateral esquerdo, Joaquim Piquerez, chegou ao Palmeiras em 2021 e desde então tornou-se peça fundamental. E enfim, isso aí a gente sabe, né? Mas vamos lá. O nosso palestra apurou que o uruguaio recebeu nas últimas semanas sondagens de times da Inglaterra e Itália. Até o momento, porém, nenhuma avançou em proposta oficial. Paralelamente, o Palmeiras tenta a renovação contratual com Piquerez por no mínimo mais 2 temporadas, ampliando seu contrato até 2028. A comissão técnica e a diretoria de futebol não desejam a saída do defensor. E aqui está um ponto importante, ó. Nos próximos dias,
O nosso Palestra soube que o lateral esquerdo irá se reunir com família e também seus empresários para definir o futuro. O Alviverde não tem interesse de negociar o atleta nesse momento. E aí, meus amigos? Vamos lá. Recentemente, antes da ida do Palmeiras para o Mundial, tivemos um ponto aqui importante nessa história, que é o quê? O pai Querês, né, o pai do Piquerez, deu uma entrevista, eu não lembro pra onde, me desculpe se alguém lembrar, deixa aqui nos comentários, falando sobre a possibilidade dele sair e, segundo ele, é tipo assim, ele tá focadão no Mundial, depois a gente vê. Esse depois a gente vê foi num tom de tipo, acho que é o Mundial e depois tchau pro Piquerez. O Piquerez tem um sonho de jogar na Europa e talvez seja a última chance dele, tá com 26 anos, ele não vai conseguir um outro contrato com 28 para jogar na Europa. 26, inclusive, já é difícil. E se tem essa possibilidade, é bem provável que o Piquerez, ao receber alguma proposta, vai forçar essa saída. Porque ele também merece, cara. Ele também merece. É o sonho dele e é isso. É um jogador histórico aí do Palmeiras que deve estar deixando o Palestra em breve. Por enquanto não tem nada muito perto porque não tem nenhuma proposta. Mas a partir do momento que chegar uma proposta ali forte por ele, vai ser muito difícil segurar. Eu quero saber a opinião de vocês sobre quem o Palmeiras deve buscar para substituir o Piquerez, ou até para ser um reserva, né? Porque o Vanderlei é nada confiável. Zenit da Rússia consultou a situação de Agustin Giai do Palmeiras. As tratativas não avançaram, pois o Verdão informou que não deseja negociar o atleta nesse momento. Além disso, Giai deseja permanecer mais tempo no Palmeiras e se consolidar na posição. O lateral também sonha em ser convocado, tá escrito errado, mas enfim, para a seleção argentina, enxerga a maior possibilidade atuando em bom nível no maior campeão do Brasil, né? Apuração do nosso Palestra. E, bom que uma parece que não vai acontecer, né? Que bom que uma, né? Pelo menos o Giai aparentemente deve ficar, né? Mas é um jogador que segue sendo muito visado e que a qualquer momento pode vir uma proposta maior. Que Zenit é complicado. Se essa proposta fosse do Atlético de Madrid, como já surgiu uma situação, poderia ser uma questão diferente, ele poderia olhar com outros olhos, tá ligado? Então, em relação ao Giai, acho que dá pra pelo menos terminar a temporada. Richard Rios está pressionando o Palmeiras para acertar sua negociação com a Roma. O jogador quer muito ir e a diferença é de 5 milhões de euros. Informação do Di Marzio, não sei falar, mas enfim, é um cara muito forte do mercado italiano, europeu, mas fala muito de futebol italiano, né? Inclusive eu, que vocês sabem que eu sou torcedor do Milan, acompanho muito notícias do mercado do Milan pelo Di Marzio. Então, aí a questão é essa, a Roma mandou uma proposta de 30 milhas pelo Richard Rios, o Palmeiras quer mais, quer 5 a mais, tá ligado? 5 milhões a mais, só que o Richard Rios quer muito sair. E talvez essa vontade do jogador e a não motivação dele de seguir faça o Palmeiras acabar aceitando, porque querendo ou não, o Richard Rios é um jogador que ficou muito valorizado no Palmeiras. Ele saindo por 30, o Palmeiras quer 35, ele saindo por 30 já é uma valorização absurda, porque ele chegou quase de graça pro Palmeiras. Em comparação que ele vai sair, jogador que se valorizou muito, vai dar muita grana pro Palmeiras e vai ser impossível segurar ele. Eu diria que assim, ele tá 99% fora do Palmeiras. É muito difícil uma reviravolta para que ele continue. E aí, meus amigos, vamos para um ponto. Com todas essas especulações, situações e tudo isso que eu trouxe aqui, vamos pro campinho, entrar em desespero? E aí o que temos? Escalação titular do Palmeiras com as saídas e possíveis saídas, já contando com a saída do Estevão. Obviamente é o Everton, Giai, que parece que fica, senão a gente vai de Mike, Gomes, Murilo e Vanderlan, se sair o Piquerez, Aníbal e Evangelista, que ainda não se provou, Facundo Torres, o substituto do Estevão, Maurício, Alan e Vitor Roque. É um time forte? É um time forte, mas pelo que a gente tinha, já é um time muito fragilizado. E aí quando a gente olha, o reserva do Vanderlan no momento seria o Arthur da base. O reserva do Evangelista nem tem no elenco, porque ele era o reserva da camisa 8. Seria o Emiliano jogando de 8? Não sei, cara. O Veiga jogando de 8? O Vitor Roque, o reserva dele seria o Thales e o Luigi. É muito complexo essas saídas do Palmeiras, tá bom? É muito complexo. Eu quero saber a opinião de vocês. Se tiverem todas essas saídas, obviamente tem algumas especulações, mas Richard Rios é quase certeza que vai sair. Piquerez tem uma chance muito grande. Naves já tá indo embora, mas também não jogava. Quero saber a opinião de vocês. Quem Palmeiras deve buscar no mercado? Deixa aqui nos comentários. Vou pegar depois os melhores comentários e tentar fazer um vídeo de sugestões de mercado da bola, analisar alguns nomes, então deixa aqui nos comentários. E o último que sair, apaga a luz, meus amigos. Curtiu esse vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? Se possível, deixa o hypar aqui nesse vídeo. Tamo junto e avante palestra.